é um exercício você colocar, né, limites para que você viva também. Né? Não tem um ditado que diz: você leva a vida para ganhar dinheiro e depois você gasta tudo para cuidar da saúde que você não cuidou, porque não dá tempo de treinar. Por quê? Porque você uma reunião, um compromisso, né? Os filhos, imagine, teve aniversário das minhas filhas que eu não estava. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Jane, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Fico muito feliz em ter você aqui. Espero que você goste. Com certeza vai ser muito legal. E quem é Jane sem falar o que você faz? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade. A Janes é uma mulher forte, uma mãe, que eu costumo dizer que a maior realização da minha vida são as minhas filhas, né? Uma filha que é apaixonada pelos pais, mas hoje muito mais pela minha mãe, que está aqui, né? E meu pai que está E uma pessoa que ama viver, ama a vida, e uma pessoa extremamente positiva. Né? Essa acho que é a Janes. E quais valores, ou qual valor, você não abre mão, que você entende que nem todas as pessoas valorizam tanto esse seu valor, ou seus valores que você é apegado? Olha, Rafa, a hora que eu olho os meus valores, tá, eu reestruturei. Tá? Algo que eu não abro mão hoje é a minha saúde. Tá? É um valor assim que para mim é a base para que tudo flua. O segundo valor que é essencial para mim é a fé. Né? E, lógico, as minhas filhas, a minha família de uma forma geral. Mas se eu não cuidar da minha saúde, eu não consigo fazer todo o resto. Né? Eu não vou estar bem para ter fé, eu não vou estar bem para cuidar da minha família. Então, hoje, eu ex-fumante, né, a obesa, eu preservo a saúde. Então, a prioridade é essa pessoinha que vos fala. Inclusive a questão você falou ex-fumante, é por isso que você hoje não gosta de trabalhar com pessoas que fumam? Então, eu fumei muito tempo e eu acho que a gente precisa ter uma certa consciência. Trabalhar com pessoas que fumam, tá? Eu estou estimulando a pessoa ao vício. Eu fumava 24 horas por dia, eu só não fumava dormindo. Então, se eu aceito você fumar, eu estou incentivando você. Então, você está sendo conivente com aquilo que não é bom. Né? E, graças a Deus, eu me livrei desse vício e eu sempre falo, poxa, só por agora não vamos fumar. Né? Legal, você falou um negócio interessante agora, que além de ser algo que você evita de estar em contato, porque também o fumante passivo é tão fumante quanto, né? Você acaba também, dentro do seu contexto, você consegue incentivar algumas pessoas a pararem de fumar. Então, isso quer dizer que quando uma pessoa perde uma oportunidade com você, ela fica sabendo por quê que ela perdeu a oportunidade? Você faz questão ou não? Eu faço questão de, tipo assim, de uma maneira delicada, né? Por exemplo, outro dia aconteceu com uma pessoa conhecida. Eu cheguei, ela estava fumando. Eu falei, eu não vou cumprimentar você agora, porque você está fumando. Então, a hora que você terminar de fumar, aí eu te cumprimento. É uma forma delicada de, poxa vida, né? Podia não estar fumando agora. Faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Agora me conta brevemente a história. Eu falo brevemente porque eu sei que ela é uma história longa, mas me conta aí os melhores lances da história da São Luís, e qual foi a sua trajetória para você chegar até aqui. Você e a empresa, né? Bom, a São Luís ela tem 2 momentos, né? Ela tem a São Luís, que era da bebida, que é uma história que começou com os meus pais, né? Com os meus tios, e aí ela se transcorreu aí até 2015, né? Então mais de 40 anos de história. E posteriormente, acabando a São Luís da bebida,
eu fiquei com o nome São Luís. Né? Conversei com os sócios, eles não iam mais usar o nome, então eu falei, então me dá o nome. E aí a gente foi convidada a trabalhar com a distribuição de iogurtes da Nestlé. E aí eu abri a São Luís Alimentos. Né? E aí nós estamos aí há 9 anos, é um bebezinho ainda, trabalhando no ramo de alimentos agora, diferente do passado. Aí nessa, eu comecei a trabalhar dentro da empresa em 1992, eu era uma menina, né? E tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas da distribuidora. Eu costumo dizer que a única coisa que eu não faço dentro da distribuidora é dirigir uma carreta. Né? Eu não dirijo nem caminhão nem empilhadeira. O resto, tudo que tiver que fazer, eu faço. Então, eu fui gerente de vendas, eu fui da área de RH, eu fui da parte de escrituração fiscal. E aí, agora, né, eu estou como gestora da Alimentos. Tem toda uma equipe por trás de tudo isso. Mas e a empresa também é administrada 90% por mulheres, né? Tem a minha irmã no financeiro, tem a minha filha na parte fiscal e pessoal. Então, nós estamos aí, na luta, nesse desbravamento de mercado. Houve alguma questão de valor ou foi uma escolha de mercado mesmo, essa pivotagem de bebidas para alimento, que apesar de ser distribuição, é um mercado bem diferente, né? Acredito, público, né? Na verdade, quando a gente... Eu era apaixonada pela distribuição, né, de bebida. Eu sou apaixonada por isso. Mas bebida é algo assim que eu não tinha o prazer de estar divulgando. Por quê? Porque bebida é bebida. Né? E hoje... Aí você começa a ter mais experiência, vamos falar assim, você começa a ver valores que você não via, né? E a maior satisfação que eu tenho hoje é trabalhar numa empresa que eu posso ofertar para você, para o seu filho, para o seu pai, para o seu avô, os produtos que eu vendo, sem restrição, sem medo de amanhã eu encontrar contigo e, de repente, eu fui o gatilho para que você tivesse num lugar errado. Então, tem esse benefício hoje da empresa que eu trabalho. Então, eu falo que eu tenho alimentos de A a Z. Né? Você pode tomar um chamito de manhã, você pode tomar um suco na hora do almoço, você pode comer um pão de queijo à tarde e você pode comer uma massa à noite. Com responsabilidade, tá tudo certo. Essas outras marcas, inclusive que você citou alguns produtos agora, que são de alimentos como pão de queijo, que são marcas como Catupiry, as massas, elas fazem parte desse grupo Nestlé ou são outras representações que você foi agregando no seu mix? Na verdade, a gente trabalha com um grupo de parceiros, né? O iogurte é da Nestlé, o suco é Natural One, né? Eu tenho a massa leve, eu tenho queijos Galbani, que é uma nova linha que a gente está, né, lançando agora através dos iogurtes da Nestlé. E aí a gente vai vendo marcas que tem, eu falo que tem sinergia. Eu já adoro quando eu uso essa palavra aqui. E elas têm que estar em sincronia, em sinergia. Para quê? Para que eu torne a vida do vendedor mais produtiva. Então não adianta nada. Um dia vieram ofertar para a gente vender pão. Tá? Mas ele não conversa no ambiente do iogurte. Então, qual que foi a escolha que a gente fez? Em trabalhar com produtos que conversem entre si, né? Então, que o vendedor tenha uma maior tração para trabalhar. Porque você sabe, o mercado, normalmente ele tem compradores diferentes, né? Então, isso dificulta um pouco a hora que você começa a diversificar demais. Sim. Acaba virando pulverização, né? Isso, tem que tomar cuidado com isso. Isso. E aí fica... Né, para o vendedor, ele meio que perde foco. Então, eu optei por isso, por trabalhar com produtos que eles estejam coerentes e sincronizados. Legal. E qual que é o tamanho da sua distribuição hoje? Qual que é o raio aqui que vocês atendem? E qual também que é a visão de futuro para São Luís nos próximos meses, anos aí? Então, a gente hoje atende Itapetininga e região, né? Eu atendo hoje com a distribuição 48 cidades. Nós estamos aí em todo o interior, né? Itapeva, Avaré, Capão Bonito, Angatuba e Botucatu e as cidades vizinhas.
E a visão para o futuro é dobrar a empresa de tamanho, né? Então a gente vem se aperfeiçoando, fazendo parte de cursos de desenvolvimento, se aprimorando, porque o que você aprendeu há 10 anos atrás, você precisa se aperfeiçoar. Porque o remédio que você tomava lá não vai dar tão certo, né, como o remédio que está nascendo hoje. Então a gente busca se aprimorar e o desejo a meta é dobrar a São Luís de tamanho nos próximos 3 anos. Né? Então, já passei uma meta para você que eu tenho aí, que é ousada, mas é passível de estar acontecendo. E a gente vem aí agregando novos parceiros, fazendo novas associações. Para quê? Para que isso aconteça de forma assim, saudável, né? e embasada. Já está acontecendo. Com certeza. Vou fazer uma pergunta que você já respondeu ela mais vezes do que eu. Por que BNI? Nossa! Do nada, né? Do nada. Mas eu tenho uma satisfação muito grande de falar do BNI. Para mim, tá sendo algo assim que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje, tá? Com o seu podcast. Saia do conforto. O BNI é isso. Ele te ajuda a crescer, ele te ajuda a evoluir, ele te ajuda a ver uma perspectiva diferente do mercado que você não vê, do mercado, dos clientes, das pessoas. Ele te ajuda a ser melhor. Aí, por que não BNI? Por que não BNI? Fiz essa pergunta hoje e me falaram a mesma coisa. Por que não BNI? E aproveitando esse assunto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua dedicação de tempo, esse investimento de tempo, né? Porque o nosso tempo... Quando a gente fala sobre investimento, é normal pensar em cifras, né? Mas o nosso tempo, sendo escasso, valioso, a gente dedicar tempo também ao investimento, é o que você faz no BNI e também em outros meios que você está sempre se profissionalizando, buscando conhecimento, viaja aqui, faz reunião ali, está sempre se envolvendo. E qual é o nível de importância nesse tipo de investimento hoje para você? Se é algo que você sempre fez ou é algo que nos últimos tempos te acendeu uma luz e fala, opa, eu preciso fazer isso? Como que está sendo o impacto desse tipo de investimento na sua vida como pessoa e como empresária? O investimento de tempo para fora era algo que não tinha na minha vida. Tá? Eu trabalhava 24 horas. E aí, com a mudança de visão, você acaba ajustando alguns campos. Todo empresário precisa ter um tempo para estar com outros empresários e se desenvolver como pessoa. Atrás de todo CNPJ tem um CPF. Né? E como que você vai trazer frutos para o seu CNPJ se você não abastece o seu CPF? Então, precisa estar em evolução, aprendendo, fazendo curso, buscando... interagindo com profissionais, né, com pessoas tão bons como a gente e melhores também, porque como é que você vai crescer se só fica ali no meio do seu nicho? Você precisa olhar, e sempre, ontem eu estava falando isso para o meu gerente, você vai num treinamento, às vezes você ouve mais do mesmo, mas talvez de uma forma diferente. E você está num momento diferente, porque eu acredito que nós estamos em evolução constante. Então, quando você vai num treinamento, você sempre sai com algo positivo. Agrega você. Né? Uma mente expandida nunca ela retorna para o tamanho original. Ela sempre muda. Então, é importante. Vale muito a pena. Né? E como você fez outro dia, não só para você, mas para o time também. Porque o time acaba engajado junto contigo, porque às vezes você chega com um sonho e as pessoas já falam assim, nossa, pelo amor, né? E aí quando você leva o time e o time olha que não, realmente é possível, eu falo que tem mais gente remando a favor, né? Tem mais gente assim que consegue visualizar, né, aquilo que você tanto almeja, e aí fica mais fácil de você estar conduzindo toda a equipe. Legal. Eu busco sempre sentar em mesas
em que eu sou o menos inteligente, por isso que eu tô aqui, entendeu? Tô sempre buscando mesas que eu posso aprender, mesas que eu posso aprender. Isso faz parte, né? É legal quando a gente tem essa consciência de... Isso que você falou é muito legal, que a gente sempre está em constante evolução e às vezes o mesmo conteúdo que a gente já ouviu diversas vezes, em um outro momento, ele faz muito mais sentido, né? Às vezes a gente tá ouvindo, mas a gente não tá preparado, não tá no dia certo. Depois você ouve de novo uma outra pessoa. Talvez não é nem tão boa quanto a primeira que você ouviu, mas faz muito mais sentido e é muito legal você perceber essa evolução no tempo, né? Você consegue falar algum erros, que no momento que aconteceu foi doloroso, mas que marcou a sua forma de ser como empresária e que de repente foi um divisor de águas, assim, que mudou a sua forma de ser? Porque a gente também, no final da história, é uma construção dos nossos erros e acertos, né? E os erros, eles fazem parte também. Eu estou em construção, né? E o que eu tinha, hoje eu trabalho constantemente, é ser centralizadora. Tá? Eu fazia tudo, eu pensava em tudo, eu dava solução para tudo e tudo. E o exercício eu não consigo fazer tudo, né? As pessoas não fazem como eu, mas elas fazem bem também, né? É diferente, mas é bom também. E muitas vezes as pessoas elas podem fazer até melhor, mas pelo desejo de você querer fazer, você acaba não deixando as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. Então, deixar as pessoas fazerem. Esse está sendo o meu maior exercício. Estar no comando, sim, mas permitindo que cada um dê o seu melhor dentro daquilo que cada um sabe fazer melhor. Então, esse hoje é o meu maior desafio. E era uma coisa que eu fazia, né? Então, delegar. A palavra permitir, ela encaixou bem aí. É uma dificuldade que a maioria dos empresários tem. E é legal você falar disso aí, para o pessoal de casa entender que eles não estão sozinhos. E todo mundo tem um pouquinho disso, ou muito disso, mas é um problema. Principalmente no nosso contexto aqui no interior, em empresas familiares, sim, né? É muito comum. Porque quando você começa da base, então você vai assumindo atribuições, com o tempo fica cada vez mais difícil de você soltar. Aí você tem aquele parâmetro de qualidade, puta, quando eu fazia era assim, agora não é mais, e agora? E esse exercício, porque anteontem, eu cheguei na empresa e a gente ia receber uma visita muito importante e eu já cheguei, parei, respirei e falei, desculpa, como que nós vamos fazer? Então, a todo momento, aquele vigiar, você precisa se vigiar, porque é automático, você faz automático. E aí, a partir do momento que você decide que você quer subir de nível, mudar de patamar, você precisa se vigiar. Para quê? Para que você tenha atitudes diferentes, porque se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar. Então, aí parei, respirei, deixa eu retroceder um pouco e realinhar. Então, até isso virar um hábito, eu preciso realmente ter um certo cuidado, porque senão é automático. Recentemente nós fizemos um treinamento de Enneagrama e eu já peguei no ar aí que você é um oitão, né? Não é nem 8, é oitão. Líder nata. E você comentou que na sua empresa a maioria são mulheres, né? Isso? Sim. Mas, e você sempre foi uma líder. Liderar, sendo mulher, num ambiente predominantemente masculino, falando agora no geral, distribuição, venda, caminhão, carregar caminhão, isso já foi em algum momento ou um problema, ou você tem algum tipo de dificuldade, ou sempre tirou de letra, sempre foi de boa? Existe realmente, né? Agora para fazer uma pergunta também, existe realmente esse peso de você liderar sendo mulher num ambiente que é mais masculino? Como que é na realidade isso aí? Bom, depende, certo? Quando eu decidi que eu ia tocar a empresa do meu pai, não tinha nada que me impedisse de fazer aquilo que eu tinha por objetivo fazer. E olhando para o passado hoje, realmente existia sim um mundo machista e ainda existe,
tá? Mas o desejo de estar fazendo aquilo que eu queria era muito maior do que qualquer coisa. Então, eu tirava de letra ou nem olhava para aquilo, tá? Mas, realmente, é muito difícil. Quando eu comecei, não tinha mulheres nas reuniões. Mulher não ia em bar. Né? Você sentar, tomar uma cerveja num bar, era algo que não era comum. Agora, comandar 100 homens, 120 homens, era pior. Mas eu confesso que não foi fácil, mas também era uma coisa que a vontade era muito maior. Então, aquele que, se você tiver vontade, coragem e fizer, vai dar certo. Mas ainda existe um mundo muito machista. Eu, às vezes, frequento reuniões e... desculpa, viu? Eu sei que para você não é tão fácil. Hoje... Ainda você... Ainda. Aí eu olho, daí eu tenho que me segurar, né? Porque... para você isso não dá. Eu ainda ouço isso. Ter que segurar você não tem, né? Mas é que você tá zen. Eu tô mais equilibrada do que no passado, entendeu? Sim. Mas eu ainda ouço isso hoje. Então, né, as pessoas precisam... Eu falo que existe uma diferença, existe, é claro, né? Mas a partir do princípio que você trata as pessoas como indivíduos, e as pessoas são capacitadas, né? Outro dia eu fiquei assim, eu vou ao delírio, né? Outro dia chegou um caminhão, uma carreta na empresa, e aí meu gerente me chamou, vem cá para você ver. E quem que estava na boleia da carreta? Era uma mulher? Gente, eu fui ao delírio. Máximo. Dirigindo carreta. Então, qual é o limite? Né? Não existe. E aí cabe o quê? A gente respeitar. Porque é um profissional. Né? Esses dias eu estava conversando com as meninas. Eu falei, gente, a gente sempre foi criado para respeitar o ser humano. Independente de qualquer coisa. Então, essa visão eu trago para as minhas filhas. Né? Respeito profissional. Às vezes ele tem mais limitações, mas ele tem muito mais coisa a entregar do que coisa que ele não pode fazer. Né? Olha as mulheres, a gente é prova viva disso. Né? Você tem 1000 faces. E você faz. Não é fácil, mas você faz. Sim. Existe alguma parte da sua história que você não conseguiu processar ainda por conta de que a empresa não para, que as coisas não param, a vida anda e foi ficando? Você tem essa sensação com algumas coisas? Assim, o lado profissional, ele é muito dinâmico, vamos falar assim. E é muito mais fácil você administrar o lado profissional do que o lado sentimental. Tá? É uma coisa que vem aos poucos e muito aos poucos, que eu ainda não administrei 100% ainda, é a morte do meu irmão. Né? É algo que foi algo muito chocante, foi algo que ainda é uma caixinha que fica ali quietinha. Eu aceito, eu entendo, né? Mas é algo que eu ainda não encaro. Assim, de 100%. Ok. Eu acho que foi tudo muito, muito... Então, o meu irmão, que realmente é uma pessoa... E que também fazia parte da empresa junto com você, né? Fazia. Era frente também, né? Fazia. A gente costumava falar que eu era a cabeça e ele era minhas pernas, né? Então, ele fazia toda a parte social, ele estava em todas, ele era para fora e eu era para dentro. E tem a minha irmã também, que também é para dentro. Então, e como ele foi de repente, né? Ele é mais novo que eu, né? Bem mais novo que eu. Então, não tem um dia, Rafa, que eu não pense nele. Eu não falo, é uma coisa assim que eu não falo, né? Eu falo muito mais do meu pai do que dele. Meu pai já é algo mais trabalhado, né? Sim. Mas o meu irmão é algo que fica ali
Ainda está numa caixinha. Posso imaginar, a começar porque é uma ordem que... né, é muito difícil. É que nem você comentou o seu pai, mas o pai, na nossa cabeça, desde pequeno, a gente já cresce com aquilo que, um dia meu pai vai primeiro que eu e tal, mas o meu irmão mais novo, com certeza. E aí, vem de encontro com a minha pergunta, que é sobre o trabalho, eu não imaginei que você ia responder isso, mas é porque realmente o trabalho, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, que bom que eu tenho meu trabalho que me faz seguir em frente, mas tem hora que você pensa, puxa vida, mas... eu tô aqui trabalhando e não tô olhando para isso. Dá um conflito assim, né? Então mas... E é importante aí, né, em relação ao trabalho. Eu sou o tipo da pessoa que eu trabalhava 24 horas, tá? Se você conversar com as minhas filhas, eu falo que eu sou mãe faz 7 anos. 8 anos, na verdade. A minha filha mais velha tem 30 anos e a mais nova tem 20. E eu sou mãe há 8 anos. Janes, por quê? Porque eu não era mãe, né, até 8 anos atrás. Eu era empresária, eu trabalhava, né, eu não cuidava da saúde, eu não tinha vida espiritual, não tinha nada, eu só tinha o meu trabalho. Por isso que eu falo que o lado profissional é muito mais fácil. Por quê? Porque eu estou mais acostumada com o ambiente profissional. Então você resolve o problema. Eu falo que o ambiente profissional é maravilhoso. Por quê? Porque é número... e tem solução. Sim. Certo? Agora, os filhos é uma surpresa. Não tem manual, não tem fórmula. Né? E a vida da gente mesmo. Né? Hoje, a gente faz um plano. Mas tem N variáveis que as coisas acontecem. E nem sempre é o planejado. Agora, numa empresa, a variação que é permitida, o que é? De 5%? De para mais ou para menos, né? Então, eu falo que me dá um negócio. Para administrar aqui é fácil. Sim. Agora, me bota para cuidar de criança na escola. Sim. Não sei o que fazer. E digo mais, eu acho que o trabalho ele tem uma, digamos que vantagem, que a gente consegue se esconder nele porque ele é justificável. Eu não estava com meu filho, mas eu estava trabalhando. Mas eu tô provendo. Eu tô botando dinheiro aqui para dentro. Mas a minha empresa está crescendo. Isso. Então, para qualquer situação que seja, você tem uma desculpa que as pessoas vão aceitar, inclusive. Não, mas eu tava trabalhando. Trabalha 24 horas por dia. E, não cuida da saúde porque tá trabalhando. Então, assim vai, né? E a gente vai comprando essa mentira. E aí, às vezes, você vai treinar, né? Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você vai treinar agora, mas não tem que trabalhar? Então, é um exercício você colocar, né, limites para que você viva também. Né? Não tem um ditado que diz, você leva a vida para ganhar dinheiro e depois você gasta tudo para cuidar da saúde que você não cuidou. Porque, não dá tempo de treinar. Por quê? Porque você, uma reunião, um compromisso. Né? Os filhos, imagine, teve aniversário das minhas filhas que eu não estava. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Faria isso hoje? Não sei. Talvez não. Nessa proporção. Né? Mas é o que trouxe eu aqui. E as minhas filhas são super bem criadas, são, né, maravilhosas. E hoje eu tento dedicar um pouco mais de tempo para elas. Mas a primeira palavra que a minha filha mais velha falou foi pai. Então, por quê? Porque a mãe era algo assim que chegava, saía às 7 horas, chegava às 10 horas da noite e tá tudo certo. Então... E falando do seu business agora, quais são as maiores dificuldades de um comércio atacadista, no caso da distribuição de produtos alimentícios refrigerados? Qual que é o maior problema ou dificuldade ou desafio, né? É a logística, é a refrigeração, armazenamento, é custo, é imposto, é precificação, é gente? Quais são as deficiências hoje? Hoje, a maior deficiência que a gente tem, o maior desafio. Né? Eu falo que eu não tenho problema, eu tenho desafio. Porque desafios, eles podem ser superados, né? O problema é algo que também resolve, mas eu prefiro desafio. Os produtos, ele têm uma vida útil muito curta. Então, dentro dele chegar
o vendedor vender, ir para a gôndola e o consumidor consumir esse produto, tem que ser muito rápido, muito ágil. E às vezes impacta. Por quê? Porque você tem N variáveis, né? E uma coisa que eu descobri, né? O consumo de iogurte, ele é maravilhoso. Mas você não dobra o consumo porque ele está em promoção. Você não toma 4 iogurtes no café da manhã. Entendi. Né? Nunca tinha pensado nisso. Então, isso é um desafio. Aí ele tem que estar bem exposto, ele tem que estar visível, ele tem que estar atrativo, né? Mas o consumo, ele precisa ser estimulado por pessoas diferentes. Porque aquela que come, aquela que consome o produto, ela consome. Mas não é algo assim que você vai sentar agora aqui e vai tomar todos. Entendi. Não vai. Diferente dos outros produtos que eu trabalhava, que, dependendo da ocasião, você aumentava o consumo, né? Você triplicava o consumo. Né? Então, esse é o grande desafio. A validade em detrimento de toda essa cadeia que não é tão rápida. Quando eu olho para você, eu vejo você empresária e não consigo ver outra coisa. Né? Não pelos seus resultados, nem também puxando o saco, tá? Mas é porque realmente você tenha incorporado, né? Empresária. Mas se você não fosse empresária, você acha que você seria o quê? Se hoje, ou se de repente você tem até algum desejo futuro de aposentadoria, de ser outra coisa, passa pela sua cabeça, já passou ou não? Sempre foi o negócio de ser empresária, ser gestora? Na verdade, eu acho que eu nunca pensei em ser empresária, tá? Ah, é? Eu queria administrar. A empresária veio de brinde. O meu sonho hoje, e por isso tá me desenvolvendo, né? É estar ajudando novos empresários, pequenos empresários, a não sofrerem do jeito que eu sofri. Né? Então, hoje a gente tem muito mais informação, mas às vezes de forma desordenada. E o BNI ele dá isso, né? Você sentar, conversar, discutir. Às vezes você comete erros por assuntos que você nem sabia. E você nem sabe que você tem que perguntar, porque você não sabe. Né? E essa dificuldade, de repente, a gente que já tem uma estrada, né? Às vezes você olha para um negócio novo, você sabe assim, o que pode e o que não pode. Mas, às vezes, o novo ele não tem noção de perguntar. Né? E você outro dia falou assim, Janes, antes, a Vitória, né? Falava sem perguntar. E agora não, agora ela precisa esperar ser perguntado para ela falar. Aleatório. Eu ainda sou assim, né? Eu falo aleatoriamente. Deveria? Não, mas tem hora que eu não consigo. Então, de repente, você está ajudando as pessoas. E para isso é um movimento, né? Estar mais fora, estar mais disponível. Né? Porque dentro da minha empresa, poucas pessoas, porque eu atendo fora, né? Não atendo dentro. Então, estar mais disponível, mas ajudar, sim, pequenos empresários, grandes empresários, a não precisarem passar por tudo que a gente passou. Muito legal essa consciência, e eu acho que você tem muito para contribuir, não só com quem está chegando agora, com quem já está consolidado. Essa troca ela é muito importante, a gente sempre tem que aprender e melhorar, né? E se alguém tivesse que substituir você amanhã na sua empresa, você vai sair, alguém vai substituir você, o que essa pessoa precisaria ter, que ela não vai aprender em curso nenhum, mas ela precisa ter para substituir você? 2 ouvidos. Ouvindo. Uhum. Que as pessoas têm, mas não usam. Então, estar ouvindo. Por quê? Porque as pessoas elas falam para você as necessidades. Né? E muitas vezes a gente está assim, com tanta coisa na cabeça que você não ouve. E o que eu tenho visto muito é isso. As pessoas mais preocupadas processando do que realmente ouvindo. Então, o exercício do ouvir. Por quê? Porque a equipe ela roda.
ela funciona. E são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. E como é que você vai descobrir quais são os pequenos detalhes? Ouvindo. É a escutativa que fala, né? Ouvindo, escutando. Mas de fato, né? De fato. De fato. Estando presente. Você comentou sobre a sua evolução no sentido de mais contato com família, né? Com a saúde. Como que funciona a sua gestão de tempo hoje? Você entende que ela é equilibrada e é isso que você precisa ou tem muito a ser melhorado ainda, né? Nessa distribuição, né? Trabalho, família, cuidado com a saúde, cuidado com o espírito, tudo isso entra na balança, né? De 0 a 10, que nota que tá hoje? Puxa vida, tá em 6. Porque eu ainda preciso me policiar. Existe uma coisa que eu adoro fazer, é trabalhar. Então, às vezes, quando eu sento, começo a trabalhar, eu me perco nos horários. Então, e aí é muito engraçado, porque eu tenho minha filha mais nova, a Gabriela, ela vem e fala assim, mãe, preciso ir embora? Mãe, ela vai me buscar. Então, eu preciso me policiar em relação a isso. E você acaba ficando. O que vem em primeiro lugar? E não pode, você precisa... Hoje eu costumo dizer, né? Você não tem o compromisso comigo aqui hoje, você não estava aqui no horário. Sim. Então, você precisa do compromisso na academia. Você precisa do compromisso para estar com seus filhos. E isso eu preciso me policiar. Com você eu não vou atrasar. Mas, de repente, na academia... depois eu vou. Com as minhas filhas, agora eu estou trabalhando, agora apareceu, depois eu faço. Então, eu preciso estar me policiando para que eu não vá postergando. Entendi. Entendeu? Você já deu autonomia para as meninas puxarem essa orelha referente a isso? Ou... A mais nova puxa. Puxa. A mais velha fica na minha orelha. Mãe, 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 mãe. E aí, né, eu trago para a consciência, porque o consciente vai falar assim, não dá, agora não dá. E, lógico, tem dias que não dá mesmo, né? Mas, na média, é questão de ajuste. E aí você acaba... Não, porque trabalhar, né? É trabalhar. Momento mentoria agora, você comentou sobre ajudar, né, quem está chegando agora. Eu queria que você deixasse aqui algumas dicas, né, para quem está começando agora a empreender, coisas que você enxerga. Porque assim, a gente vai adquirindo um olhar clínico, né? Imagino você que está tanto tempo no mercado. Algumas coisas que a gente vê, bate o olho e já fala, puxa vida, isso aqui poderia ser assim, ou isso aqui vai durar tanto tempo. Às vezes a gente até isso passa pela nossa cabeça, né? A gente já dá uma data de validade. Às vezes a gente acerta até, inclusive, às vezes erra. Mas já existe, né, uma média assim, né? E eu queria que você deixasse aqui algumas dicas de ouro aí pro pessoal que tá começando a empreender agora, ou tá pensando em começar a empreender. Qual é um bom começo? O que as pessoas precisam observar que você enxerga que elas costumam não observar, passa batido, vai só abrindo a empresa depois ver, sabe? Olha, hoje para abrir uma empresa, um planejamento, o mínimo de planejamento. Também não sou do tipo que planeja. Acho que não. Acho porque que é 8. É 8, mas é 8. Né? Mas o mínimo de planejamento, né? Qual é o meu objetivo com isso? 90% é o quê? É sobrevivência, mas é o melhor caminho? E qual é a melhor forma de eu estar trabalhando com isso? Quem pode me ajudar? E uma coisa que eu faria hoje, e é um exercício, seja sem vergonha. Sem vergonha no sentido assim, de pergunte, né? Chegue próximo das pessoas que você acredita que possam colaborar, porque tem muita gente querendo ajudar. Mas, às vezes, a gente olha para as pessoas e fala assim, não, imagine que eu vou falar com o peixe. Então, vá, converse, peça. Né? Já viu aquele, não é para mim. Né? Talvez não seja agora, mas pergunte, converse, ouça o que a pessoa está falando. A gente não é dono da verdade. E ninguém é. O que eu falo é que a gente tem uns quilômetros a mais. Às vezes as meninas falam assim, nossa, mãe, você parece Bidu. Falo assim, o que você vai passar, eu já passei. Como a minha mãe já está mais avançada. É experiência, né? Então, pergunte, converse.
Essa troca é muito boa. E às vezes você vê uma pessoa mais velha, você acha que aquela pessoa não tem para agregar, porque o mundo está moderno, o mundo está, né, digital. Mas não. Ela tem muito a agregar. E aí eu costumo dizer, se você junta a tecnologia com a experiência, é algo assim que é uma explosão. Né? Porque, você não precisa sofrer. Pode ser diferente. Nós não viemos aqui para sofrer. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente veio para evoluir. Seja profissional, pessoal, espiritual. Nós estamos para evoluir. Então, você chegue com o colega do lado, pergunte. Né? Talvez ele não saiba tudo, mas ele sabe um pouquinho. E se ele não souber, ele aprende. Né? Então, é isso. Talvez seja por esse motivo que o mercado de mentoria está tão aquecido, né? Porque algumas pessoas se deram conta do quão valioso é você ter pessoas que já vivenciaram aquele caminho. Outras se deram conta que dá para vender essa minha experiência, por que não? Mas o fato é que você bem pontuou, às vezes essa mentoria ela tá do nosso lado e de graça. De graça. E é só uma questão, às vezes, até de ego. Você não quer ir dar o braço a torcer para aquela pessoa, porque às vezes até um pouco de ego, né? De pedir ajuda, de levantar a mão, de buscar orientação. Às vezes não, às vezes é vergonha mesmo, às vezes é, puxa vida, vou atrapalhar. Exatamente. Mas às vezes acontece, fala, não vou pedir conselho pra esse cara nunca. Né? Tem de tudo um pouco, mas o fato é que é possível, né? Se a gente parar para pensar, olhar no nosso entorno. E essas mentorias, na verdade, elas nunca são de uma pessoa só. Né? Às vezes você vai buscar uma mentoria específica de determinado assunto da sua área, vai pegar de repente alguém que já viveu mais tempo que você sobre outras áreas da sua vida, enfim. E a gente acaba sendo um mix de tudo que a gente vai conseguindo pegar de experiência. R$2, uma pergunta desconfortável. A pergunta. Pergunta? É bom. Você citou aqui sobre as metas, né? Você tem metas ousadas. E que, se Deus quiser, você vai alcançar todas. Conte comigo, estou na torcida e também à sua disposição no que eu puder ajudar. Mas, afinal, essa vontade de crescimento, ela é para quem, por quem e por quê? Crescer por quê, para quê e por quem? Tudo bem. Para mim, que eu acho que é possível, e um bom desafio é um desafio, para a sociedade. Você já parou para pensar quantas famílias nós mudamos a vida, damos condições, seja de qualquer forma, né? E, consequentemente, para as minhas filhas que, né? Mas eu acho que a sociedade é algo assim. Às vezes eu paro para pensar, né? Quantas pessoas são impactadas pelo nosso trabalho? Parece que não, mas você faz a diferença de uma série de pessoas ao entorno, que muitas vezes você não presta atenção, né? E graças a Deus a gente impacta positivamente. Né? 90% do tempo é um impacto positivo. E, por que não? Estamos aqui. Sim. O mais difícil já fizemos, que é estar aqui, estar Sim. bem. Então vamos para as cabeças. Eu gosto disso. Achei muito legal. Uma resposta bem completa, né? Por mim, pela minha família, pela sociedade e pelo desafio, né? Pelo desafio. Por que não? Você não gosta de um desafio? Eu adoro. Então. Mas eu achei legal porque nem todos têm coragem de falar isso, entende? Normalmente o mais convencional a pessoa falar, é pela minha família, só, entendeu? Então, a primeira que você fala é pela minha família também, mas também é por mim, porque eu tô aqui, tô no jogo, mereço, faço valer a pena. Pelo desafio também, que eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Gosto de, se eu bater a meta, eu vou dobrar a meta e quero mais que se lasque. Mas não é? Você sabe que uma coisa que as escolhas, se você não fizer,
as pessoas vão fazer por você. Vão. E outro dia minha filha virou isso. Mãe, quem vai escolher? Sabe quem vai decidir, mãe? Você. Eu ouvi. Então, eu faço as minhas escolhas. E se tem que escolher, então vamos escolher bem. Vamos escolher bom. Sim. Né? Que é meu. A consciência é minha. A responsabilidade é minha. Então, eu acho que é importante isso. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. É por isso que eu convidei você. Eu sabia que eu ia ter uma aula aqui hoje e fico feliz em poder estender isso para o pessoal de casa. É um dos intuitos do podcast. Levar conversas de alto nível que normalmente a gente, felizmente, tem, porque a gente tem acesso a pessoas, a empresários, né, que estão buscando evolução constante. E é muito legal poder estar abrindo isso com o pessoal. Então, agradeço você por isso. E espero que você tenha gostado. Eu posso falar? Deve. Eu gostei bastante. Eu quero agradecer a você, a todo mundo que está ouvindo, né? E eu quero falar uma coisa para você. Eu admiro, você sabe disso, você sabe da minha admiração por você. E não pare. Uhum. Você, com esse movimento aqui, você não sabe a quantidade de pessoas que você impacta. Ajuda as pessoas que você nunca vai conhecer, mas que você tem o poder de transformar. Então, parabéns pela iniciativa, pelo seu trabalho, e continue. E sempre que quiser, estou à disposição. Eu cheguei até a arrepiar aqui porque essa sua sugestão, essa sua dica aí que veio com muito carinho, ela veio no dia certo. Ela veio no dia certo. Então, obrigado por isso e não vou parar, prometo. Obrigado. Por favor. Muito bom. Esse foi mais um episódio Conforto Zero. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Toda quinta-feira um novo episódio no ar, às 19h30. Então, até semana que vem e tamo junto.